Bom, rapaziada, nesse vídeo aqui eu quero comentar com vocês um pouco a imprensa de Goiânia, né? Que eles comentaram algo bem interessante e eu quero aqui falar um pouco. Também estão com medo do Remo, Os jornalistas de Goiânia estão com medo do Leão Azul, a gente vai conversar um pouco sobre isso. E também vamos falar sobre a final do Campeonato Paraense, né? Inclusive já tem árbitro definido, né? A situação do Remo aí, do Jadson, a gente vai atualizar vocês também sobre isso. Antes disso, meu amigo, deixa aí nos comentários, quero muito saber sua opinião sobre aqui o nosso vídeo, a sua opinião também. Deixa aí seu comentário, cara. Se inscreve, você que não é inscrito. Você que já é inscrito, meu amigo, deixa seu like aí também, é importante, tá? Mas não esquece de comentar os nossos vídeos, é muito importante, tá? Rapaziada, esse vídeo aqui, ele é patrocinado pela Santa Fé Artigos Religiosos. Você, meu amigo, que é católico, que é religioso e tá procurando aí artigos religiosos, como, por exemplo, camisas, escapulários, em aço inoxidável, tá? Aqueles escapulários bem bonitos, textos dos mais variados, imagens e muito mais, entre em contato aí com a Santa Fé Artigos Religiosos, tá? Santa Fé tem um preço especial para você, aí, então entre em contato com a galera da Santa Fé, tá bom? Rapaziada, esse vídeo tem um patrocínio de Ediótica. Se você não comprou seu óculos, entre em contato com a galera da Ediótica, o telefone tá na tela aí para você, tá? A Ediótica tem as melhores condições para você que tá procurando aí o seu óculos, renovar sua lente, sua armação, tá bom? Então, meus amigos, sem mais delongas, bora pro vídeo. Rapaziada, primeiramente eu quero comentar aqui, né, sobre a situação do Jadson. O Clube do Remo soltou uma nota aí atualizando o boletim do Jadson. A situação do Jadson é estável. O Jadson vai permanecer na UTI justamente para ficar em observação, né? Como eu disse para vocês, a lesão dele não foi simples, então ele precisa estar em observação, mas os médicos estão analisando, avaliando a situação do Jadson, que já conversa normalmente, né? Ele, graças a Deus, está bem melhor do que ele estava lá na quarta-feira, quando ele sofreu a lesão. Então a gente espera aí uma pronta recuperação do nosso camisa 10, que ele possa voltar o mais breve possível a atuar com a camisa do Clube do Remo, tá? Bom, rapaziada, sobre o patrocínio da Bet, né? Muita gente está me perguntando, N, por que o Remo não anuncia o patrocínio da Bet logo, pra gente saber qual é a Bet, né? Que tá patrocinando o nosso Leão e tudo mais. Simplesmente porque o Remo ainda não fechou totalmente. Pelo menos a informação que eu recebi foi essa, tá? Valores ainda estão sendo discutidos, parece que a Bet quer pagar bem menos do que o Remo acha que a camisa vale, e tá certo, tá? O Remo não tá errado. O Remo não tá errado. Quer patrocinar, meu amigo? Vai ter que pagar o que a camisa vale. Cara, o time é o terceiro colocado do Campeonato Brasileiro da Série B. O Remo tá muito bem encaminhado ali o título do Campeonato Paraense, venceu o primeiro jogo. O Remo é o recordista de público da Série B do Campeonato Brasileiro. Pô, quer mais, cara? Quer mais para valorizar um pouco mais a camisa e pagar um preço justo, né? Então eu acho assim que o Remo tá fazendo o necessário para valorizar inclusive a sua camisa. Vamos guardar aí, né? Eu não tenho pressa pro Remo fechar esse patrocínio, porque de fato tem que ter muita cautela nesses momentos, né? Às vezes você fecha um patrocínio e aparece outro aí melhor, então o Clube do Remo tá analisando de maneira melhor. Mas quando fechar, será anunciado, pode ter certeza disso, tá? Há conversas em andamento. Bom, bora falar aqui agora sobre a imprensa de Goiás, tá? Por que a gente vai falar um pouco sobre a imprensa de Goiás? Porque eles já estão falando do duelo do Clube do Remo com a equipe do Vila Nova, né? O Remo vai enfrentar o Vila Nova pela sétima rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, o jogo em Belém. O Clube do Remo poderá buscar mais uma vitória em casa, né? Contra um adversário cascudo, um adversário complicado, um adversário forte, principalmente na parte defensiva. O Lacerda trabalha muito isso. Então o Remo vai ter problema contra o Vila Nova em casa. Só que os jornalistas de Goiânia, inicialmente, falaram que o Vila era favorito. Inclusive o Tim, né? Que adora falar bobagem, besteira. O Tim lá, o jornalista, ele falou que o Vila Nova era favorito contra o Remo jogando em Belém, né? Pelo amor de Deus, né, cara? Ou você não conhece o futebol do Remo, ou você tá falando isso pra viralizar, pra criar conteúdo, porque pelo amor de Deus, cara, não tem
A mínima bola jogada em Belém, o Vila não é favorito contra o Remo. Ainda mais o Vila, que é um time defensivo. Eu não digo que o Remo vai amassar o Vila em Belém, não vou ser leviano. Vai ser um jogo duro, um jogo complicado. O Vila é um time forte. Agora o Vila favorito contra o Remo em Belém. Se fosse no Oba, eu até ficava quietinho, não falava nada. Mas em Belém, o Remo é favorito, pô. Não tenha dúvidas disso. Não tenha dúvidas nenhuma disso. E aí, ontem eles estavam falando sobre o público, né? De Goiás. Eles ainda estão nessa discussão. Que a torcida do Goiás, do Vila e do Atlético é maior que a do Remo e do Paysandu. Não é, pô. A do Remo é maior, a do Paysandu vem logo em seguida, a do Goiás vem depois, aí depois vem a do Vila e depois vem a do Vila Nova, a do Atlético. Essa é a regra, essa é a lei. Esses são os números. Os caras, eles brigam com os próprios números. O Tim, sabe o que o Tim falou? Não dá pra entender o Tim, cara. Não dá pra entender. Eu respeito o Tim, mas não dá pra entender. Ele falou, que o público do Repasque que foi 38, 39 mil, quase 40 mil, né? A Mucura colocou 17, o Remo botou 21, se eu não me engano, foi uma coisa assim. E aí, o Tim falou, o Goiás sozinho botou 38. O Vila sozinho botou 38. Pô, cara, o Vila botou 38, o Goiás botou 38. O Remo na Série C botou 54, irmão. 50 mil pagantes, não foi ingresso distribuído de graça não, amigo. Foi 50 mil pagantes, 54 mil, recorde do público. Se botasse só uma torcida no Repar, o Remo vendia 45 mil brincando, rindo. Talvez 50. Talvez 50. Se fosse só um público. Se fosse do Paysandu, venderia 20, mais 10 mil gratuidades, né? Que ele sempre põe esse número aí. Mais 5 mil da mulherada, de graça. Daria ali uns 35 mil, 40 mil. Não tô exagerando não, é isso mesmo, tá? Mas se fosse o Remo era 50 mil. Então não vem fazer esse tipo de comparação. Eu vou falar aqui dados do IBGE, tá? E de outras pesquisas também. No norte do Brasil, a maior torcida é a do Flamengo. No centro-oeste do Brasil, a maior torcida é a do Flamengo também. Isso são dados. Os times de cada região, a maior torcida do centro-oeste é a do Goiás. Do norte, a maior torcida é a do Clube do Remo. Porcentagem do Goiás, 1%. 1%. E é o clube que tem a maior torcida. Do Remo, 4%. População do Norte, mais de 18 milhões. População do Centro-Oeste, mais de 16 milhões. Vocês querem discutir torcida mesmo? Não tem condição, mano. A torcida do Remo é a maior. A do Remo, se for Norte, Nordeste, fora do eixo, Norte, Nordeste, Centro-Oeste, a do Remo é a quarta maior. A terceira é a quarta maior. O Remo só perde pro Bahia, pro Fortaleza e pro Ceará, pô. Depois vem a do Remo. Isso é baseado em números. Eu não tô falando aqui de achismo, não. Esse clube é muito gigantesco, ele é muito grande. É uma pena que os nossos dirigentes não pensam assim. Inclusive a nossa imprensa também. Porque pelo menos a imprensa de Goiás defende os times de lá. Eles brigam pelos times de lá. Os daqui não. Os daqui preferem babar o ovo do Flamengo, sentar no colo do Landim. Prefere sentar no colo dos caras lá, ao invés de valorizar os times daqui. Agora que eles estão valorizando, porque sabe que dá engajamento. Agora que estão valorizando. Que antigamente, principalmente quando não tinha rede social, que o torcedor não podia se manifestar, tanto de Remo quanto de Paysandu, o cara ficava babando o ovo dos times. Eu só assistia a Liberal. Eu cresci ali assistindo a Liberal. A Liberal tinha 15 minutos do jornal ali do Globo Esporte só pro futebol. Eram 5 minutos de Remo, 5 minutos de Paysandu e mais 5 minutos para falar de alguma curiosidade do futebol. Isso quando tinha. Porque o resto era Globo Esporte do Brasil para falar de Flamengo. Eu quero saber de Flamengo, rapaz. Eu nunca fui... Eu, lá fora, eu simpatizo com São Paulo. Passei muito tempo da minha vida me enganando, achando que o time de São Paulo, não sei o que, vou torcer pra esse time aí. Não. Cara. Peraí. Quem precisa de mim é o Remo, não é o São Paulo. O São Paulo, se me convidarem pro jogo, eu vou assistir. Eu assisto o jogo do São Paulo, mas eu não torço mais como eu torço pro Remo. Não tem como. Nenhum clube desperta em mim a vontade de ganhar, de ser campeão, que o Remo me desperta. Eu falo isso com toda a sinceridade e tranquilidade do mundo pra você. Se você ainda não cortou isso, corte isso, meu amigo.
Não tem problema nenhum você torcer pro Flamengo, você torcer pro Corinthians, você torcer pro Palmeiras, mas valorize e priorize o time que você torce. O time daqui, no estado do Pará, tá? Porque você é paraense, você não nasceu no Rio de Janeiro, você não nasceu em São Paulo, você nasceu no Pará. Então valorize o que é do Pará, pô. Valorize. Ao invés de comprar uma camisa do Flamengo, que é quase 500 conto, compra uma camisa do Remo, do Paysandu, que às vezes é metade do preço. A do Remo tá 300, se eu não me engano. E é bonita, de qualidade. Eu comprei a camisa da Volt, é de qualidade, a camisa é boa. E é muito bonita. A camisa do Remo, a do Paysandu não posso falar que é horrível. Mas a do Remo é bonita, pô. A camisa do Remo é bonita. Você vai em qualquer lugar com a camisa do Remo. Então, é justamente isso, tá? Não tem comparação com os times do Centro-Oeste, com todo o respeito. Respeito Goiás, respeito Vila. Acho equipes grandes, gigantescas. Mas em termos de torcida não são maiores que o Remo. Não são, tá? Ponto. Bom, falando agora aqui sobre a questão do Remo interno, né? Quem será o substituto do Jaderson? Há essa incógnita. 2 jogadores disputam essa posição, Guti e Pedro Castro. Só que eu, sinceramente, pelo que eu vi, e principalmente pelas mudanças do Daniel Paulista, acho que o Pedro Castro que vai começar jogando. Inclusive, jogando de 10, tá? Acredito que o Pavani e o Caio Vinícius vão ser os 2 volantes e o Pedro Castro será esse camisa 10 do Clube do Remo. Essa posição provavelmente seria do Regis, mas como o Regis está sem condições de jogo, né? Justamente pela questão das inscrições que acabaram do campeonato, que eu acho uma palhaçada, porque se o campeonato paralisou ali e continuou, deveria também aumentar, para que os jogadores que Remo e Paysandu contrataram pudessem atuar também. Porque não é só o Remo que não teve jogador que não pode atuar, o Paysandu também. Também, do mesmo jeito. Então, já que o campeonato postergou, poderia postergar também as inscrições. Mas isso eles cumprem na marca, né? Uma fiscalização rígida, com cobranças e punições, não há. Não há. E deve ter, sim, a partir do ano que vem, da Federação Paraense de Futebol, essa fiscalização. Remo fez merda, o jurídico do Remo fez vista grossa ali, fez merda. Pau no Remo. No Paysandu do mesmo jeito. Pau no Paysandu. Porque os grandes precisam ser punidos para que sirva de exemplo para os pequenos. Para os pequenos, entendeu? Pelo menos é assim que eu penso. Mas é difícil, né? A teoria é sempre linda. A prática que é o grande problema. Deixa aí nos comentários. Quero muito saber sua opinião. Até o próximo vídeo, meu amigo. Tchau.